E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num texto que é um clássico, mas que, nossa, parece que foi escrito ontem. Verdade. A nossa fonte é um trecho de As Regras do Método Sociológico, do Emílio Durkheim, lá de 1894. Faz tempo. E a gente pode pensar no Durkheim quase como um detetive da sociedade, sabe? Ele olhava em volta e via todo mundo agindo de um jeito muito parecido, como se tivesse um roteiro invisível. Uhum. A nossa missão hoje é justamente essa: encontrar as impressões digitais dessa força que ele chamou de fato social. E essa missão, para ele, era crucial. Para a sociologia ser levada a sério, ser uma ciência, ela precisava de um objeto de estudo que fosse só dela. Certo. Não podia ser a biologia que estuda, sei lá, o corpo, nem a psicologia que estuda a mente de uma pessoa. A mente individual. Exato. Ele estava procurando algo que estivesse no nível do grupo. E ele começa questionando o senso comum, né? Sim. Porque todo mundo usava a palavra social para tudo. Comer, dormir, pensar, tudo tem um lado social. Mas se fosse só isso, a sociologia ia ser uma bagunça, sem foco nenhum. Vira tudo e nada ao mesmo tempo. Perfeito. Então ele propõe que existe uma categoria especial de fenômenos com características assim bem definidas. E é esse o território da sociologia. É essa a pista que a gente vai seguir. Ok, então vamos desempacotar isso. A primeira grande pista que ele nos dá é que os fatos sociais são exteriores a nós. Uhum. Eles existem fora da nossa cabeça, da nossa consciência individual. Ele dá uns exemplos muito práticos. Meus deveres como mãe, esposa, cidadã. Certo. As regras do que isso significa não fui eu que inventei. Elas já estavam aí quando eu nasci, sabe? Definidas nas leis, nos costumes. Eu aprendi, eu não criei. Exatamente. Pensa na língua que a gente está falando agora. Claro. Nenhum de nós inventou o português. A gente recebeu pronto. É um sistema super complexo que existe, tipo, independentemente de nós. Totalmente. E o mesmo vale para o dinheiro. O valor de uma nota de R$ 100 não está no papel, né? Está num acordo coletivo que existe fora da gente. É quase como um software, sabe? Um software. Que já vem instalado no hardware da sociedade quando a gente nasce. Essa exterioridade é a primeira marca. O fato social não está dentro da cabeça de uma pessoa. Está na vida coletiva. Entendi. É tipo, sei lá, a estrutura de uma rede social. Eu não inventei o feed, o botão de like, a ideia de stories. Não. Eu entrei ali e as regras do jogo já estavam lá, moldando como eu me comunico. Mas se essas regras estão lá fora, como é que elas me afetam aqui dentro? Elas devem ter algum tipo de poder, né? Não mesmo. E aí a gente chega na segunda característica que talvez seja a mais importante do fato social. Ele tem um poder de coerção. Coerção. Ele se impõe sobre a gente. É uma força que nos pressiona a agir de uma certa maneira, quer a gente queira, quer não. Nossa, coerção é uma palavra bem forte. Parece que tem um policial me vigiando o tempo todo. E às vezes tem, mas o brilhante no Durkheim é que ele mostra que essa coerção, ela raramente é explícita, raramente é violenta. Ele diz que quando a gente se conforma, quando a gente age como o esperado, a gente nem sente a pressão. Vira invisível. Exato, ela se torna invisível. A força da coerção só aparece de verdade quando a gente tenta resistir. É na hora que você tenta quebrar a regra que você sente a força dela. Entendi. Me dá um exemplo. Bom, o mais óbvio é a lei, né? Se eu tento furar um sinal vermelho, a coerção é clara. É uma multa, são pontos na carteira. O sistema reage para me forçar a voltar para a linha. Certo. Mas ele vai além. Se eu violo uma regra moral que não está na lei. Digamos que eu sou publicamente grosseiro com alguém. Não tem polícia, mas a consciência pública reage. As pessoas te olham torto. Olham torto, te isolam, comentam. É uma sanção social. Essa coerção sutil é a mais interessante para mim. O riso, o olhar de reprovação. Hoje em dia isso seria um medo de ser cancelado na internet por falar algo fora do tom? Exatamente. Ou a pressão para ter o corpo certo, o emprego certo, para postar as fotos certas das férias. Ninguém tá me obrigando com uma arma na cabeça, mas a pressão é gigantesca. Perfeito. A punição não é a prisão, mas é a exclusão social. O que, para um ser humano, pode ser tão doloroso quanto, ou até mais. E a eficácia disso é altíssima. Imagino. O Durkheim usa o exemplo da moda. Ninguém é legalmente obrigado a se vestir de acordo com a moda. Mas, sei lá,
tenta ir a uma reunião de negócios importante vestido com roupa dos anos 70. Risos. O riso e estranhamento que você vai gerar já é uma forma de punição. E tem a coerção indireta, a econômica. O empresário não está proibido por lei de usar máquinas a vapor do século XIX. Não. Mas se ele fizer isso, a concorrência que usa tecnologia moderna vai engolir ele. Ele vai à falência. O mercado, como uma força social, coagiu ele a se modernizar. Uau! Então essa coerção está em todo lugar, desde o Código Penal até a pressão para comprar o celular do ano. Mas ok, não se trata só de regras fixas, cristalizadas, como ele diz. Durkheim fala de algo mais fluido, mais vivo. As correntes sociais. O que é isso? Aqui a teoria fica ainda mais dinâmica. As correntes sociais são esses grandes movimentos de emoção, de opinião, que atravessam a sociedade. Uma onda. Uma onda, perfeito. Pensa na indignação que toma conta de um país depois de um escândalo, ou no entusiasmo coletivo numa Copa do Mundo. Durkheim diz que essas emoções, elas não nascem em cada um de nós separadamente. Elas vêm de fora, da energia do grupo e nos arrastam. Nossa, isso é muito real. É aquela energia que te pega. Você tá num show e de repente está cantando e chorando com 30 mil pessoas que você nunca viu. Exato. Ou tá numa manifestação e sente uma coragem ou uma raiva que não sentiria sozinha em casa. É como se a emoção do grupo virasse a sua emoção. Exatamente. E o Durkheim argumenta que, muitas vezes, depois que a multidão vai embora e você volta para casa, você pode até olhar para trás e achar seus próprios sentimentos meio estranhos. Como se não fossem seus de verdade. Isso, como se não fossem totalmente seus. Foi uma força que te possuiu por um tempo. E ele dá um exemplo extremo, bem sombrio. Qual? Indivíduos que normalmente são pacíficos podem, no meio de uma turba enfurecida, cometer atos de violência terríveis. Para ele, essa é a prova final de que eles foram submetidos a uma força que os ultrapassou, uma força que não veio da psicologia individual deles. E isso se aplica a coisas menos intensas também, imagino? Tipo uma tendência no Twitter, um pânico no mercado financeiro... Com certeza. Ou até movimentos de opinião mais lentos sobre, sei lá, vegetarianismo, sustentabilidade, são correntes que vão aos poucos nos empurrando numa direção. Precisamente. Ele menciona as correntes que empurram as pessoas para o casamento, ou para o suicídio, ou para uma certa taxa de natalidade. São tendências que a estatística consegue medir. Elas mostram que, para além das razões de cada um, existem forças coletivas agindo. Ok, então a gente nasce no mundo com regras exteriores que nos coagem e somos constantemente atravessadas por essas correntes. A pergunta lógica é, como tudo isso entra na nossa cabeça? Como esse software social é instalado em nós? A resposta do Durkheim é direta. Educação. Para ele, toda educação desde o berço é um esforço contínuo para impor à criança maneiras de ver, sentir e agir que ela não teria desenvolvido sozinha. É o processo de fabricação do ser social. Exato. Forte pensar na educação como imposição, né? Como coerção. A gente geralmente pensa em educação como liberdade, como expansão. Pois é. Pés na ótica dele é o jeito que a sociedade garante que a gente aprenda o roteiro, que a gente se encaixe. Exatamente. E ele descreve isso de forma muito concreta. Desde o começo, a criança é coagida a comer e dormir em horas regulares. Depois, a ser limpa, calma, obediente. Uhum. A pressão continua para que ela aprenda a respeitar os costumes, as convenções, a necessidade de trabalhar. E os pais e professores nesse modelo não são tiranos. Eles são só os transmissores. Os agentes. Os agentes da pressão do meio social. Eles estão passando adiante as regras do grupo. E ele diz uma coisa interessante. Com o tempo, a gente para de sentir essa pressão, ela vira um hábito. Sim. A regra que era externa vira uma regra interna. Eu não preciso mais que minha mãe me mande escovar os dentes, eu simplesmente sinto que preciso fazer. A coerção foi bem sucedida, virou parte de mim. Perfeito. A coação se torna desnecessária porque ela foi internalizada como um hábito, um valor. O objetivo da educação para ele é esse, transformar a pressão externa da sociedade numa bússola interna no indivíduo. Entendi. Certo.
Então, depois dessa investigação toda cercando o conceito por todos os lados, como é que o nosso detetive Durkheim finalmente define o fato social? Qual é a definição final dele? Ele nos dá uma definição em duas partes, que são como duas faces da mesma moeda. A primeira foca no poder. Um fato social é toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coação externa. Ok, e essa é a parte da pressão, da força e a outra. A outra foca na sua existência objetiva, ou ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. Essa parte diz que o fato social é generalizado e tem vida própria. E aqui vem um ponto crucial, que inverte a lógica do senso comum. Que seria? A gente tende a pensar que se muita gente faz algo, isso se torna uma regra social, né? Sim, a soma das partes cria o todo. Para Durkheim é o contrário. Algo é geral, acontece com um monte de gente porque é coletivo. Ou seja, porque é uma regra, uma corrente que já existe no nível do grupo e se impõe aos indivíduos. Espera aí. Não é a soma das partes que cria o todo. É o todo que se impõe às partes. Nossa, isso muda tudo. Então não é que 1 milhão de pessoas decidiram individualmente postar fotos de comida e isso criou uma tendência? Não. É que existe uma corrente social que valoriza a exposição da vida e a estética da alimentação, e essa corrente nos pressiona a agir assim. A causa é coletiva. Exatamente essa é a inversão. E ele usa a estatística como uma grande prova disso. Se você olhar para as taxas de suicídio de um país, ano após ano, elas são surpreendentemente estáveis. Sério? Sim, as razões individuais de cada pessoa são infinitas, trágicas, desilusão, falência, doença. Mas quando você olha o todo, esses dramas se anulam e o que aparece é um número constante, que reflete um estado da alma coletiva. É a prova de que existem forças agindo para além do indivíduo. Ele ainda menciona as maneiras de ser, como o formato das cidades, as ruas. Como isso se encaixa? Ele chama isso de fatos morfológicos, mas argumenta que não são diferentes. São só maneiras de fazer consolidadas. Cristalizadas no espaço. Perfeito. A planta de uma cidade é o resultado de séculos de fluxos de pessoas e comércio. É a história do movimento coletivo que se solidificou ali. E claro, essa estrutura também nos coage. Determina por onde a gente anda. As ruas determinam por onde podemos nos mover, os prédios definem onde podemos morar. No fim, tudo volta para essa grande ideia. Existe uma realidade social, objetiva, fora de nós, que nos molda o tempo todo. É impressionante como uma teoria de 1894 nos dá uma lente tão poderosa para entender o mundo de hoje, né? Fica muito claro que as forças que nos moldam são, em grande parte, invisíveis e coletivas. Totalmente. Desde a língua que a gente fala até, sei lá, a ansiedade que a gente sente para se encaixar. E isso nos deixa com uma provocação para pensar. Durkheim descreveu um mundo onde a pressão social moldava as pessoas através dos costumes, da religião, da comunidade local. Hoje, a gente está imerso em correntes sociais que são globais, instantâneas e, potencializadas por algoritmos. As tendências virais, a cultura de influência. As bolhas de opinião nas redes. Exato. A questão que a análise dele nos lança é: se essas forças externas são tão determinantes e hoje parecem mais poderosas do que nunca, o que significa ter autonomia individual? Como podemos ser livres ou ao menos conscientes enquanto a gente nada nessas correntes cada vez mais fortes que tentam nos levar sempre na mesma direção?